Ei, tudo bem? Michel William aqui de novo para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos de 33 estratégias de guerra. Hoje nós começamos a segunda parte dessas estratégias, que são as estratégias organizacionais, a estratégia de organização de equipe, as estratégias que vão envolver liderança, as estratégias que vão envolver planejamento de grupo. E para começar, a nossa quinta estratégia e a primeira das estratégias organizacionais, vamos começar com fuja das armadilhas do pensamento de grupo, a estratégia de comando e controle. E essa estratégia eu vou tratar como um xodó, porque todas as outras eu usei os exemplos que o Robert Greene dá no livro, ou usei exemplos de terceiros, de pessoas de sucesso, de líderes de sucesso e líderes que não tiveram tanto sucesso assim. Usei a história da humanidade como exemplo e dava em pedaços um pouco da minha experiência. Essa estratégia eu vou pegar particularmente para usar a minha experiência. E sobre comando e controle, sobre essa estratégia organizacional, nada mais vale falar do que existem dois limites muito extremos da liderança, que eu chamo de liderança fracassada. A primeira é a liderança de um ditador, a liderança daquele que trata todos os seus subordinados como escravo e vai conseguir o ódio deles apenas e não vai chegar a resultado nenhum, porque os próprios funcionários, os próprios liderados vão tratar de lesá-lo. E o segundo é a liderança complacente demais, a liderança do vovô bonzinho, onde todos os que estão abaixo de você podem tudo, onde você faz uma democracia para cada decisão que tem que tomar e tira dos seus ombros a responsabilidade de liderar. Esses dois modelos de decisão, de liderança, de tomada de decisão e de liderança, farão com que você falhe, seja em qualquer investimento de guerra, seja em qualquer investimento empresarial, seja em qualquer investimento que você for usar suas energias. Esses dois extremos vão fazer você falhar. Então o ideal é fugir dessa ideia e ficar aqui no meio, ficar bem aqui, longe do extremo de alguém que não decide nada e longe do extremo do ditador. O seu lugar ideal é no meio dessas estratégias, fugindo do pensamento de grupo. O que é o pensamento de grupo? O pensamento de grupo é quando você usa as suas habilidades de liderança para fazer com que o grupo pense de uma única maneira e decida de uma única maneira. Você não tem comando nem controle sobre esse grupo. Na verdade, é o grupo que está fazendo as coisas irem em frente ou não. É o grupo que decide. E você já ouviu o ditado: muito cacique para pouco índio. Isso nada mais é do que muitas pessoas dizendo o que fazer, ninguém obedecendo. Muitas pessoas dando ordens, ordem nenhuma sendo cumprida. Para começar a exemplificar o ideal de liderança, o ideal de comando e controle, eu quero trazer duas pessoas que foram dois líderes que eu tive na minha vida, dos vários líderes que eu tive. Um deles é Saulo Morisco e o outro é Harrison Vitorino. São dois líderes que eu tive na época que eu ainda trabalhava para empresas privadas, que eu ainda era funcionário, antes de começar o meu empreendimento de mudar a vida das pessoas e mudar as empresas a qual eu dou coach. Então, no início da minha história e até hoje, muitas pessoas me influenciaram. E esses dois líderes exemplificam bem a ideia que eu quero passar sobre vocês, sobre estar no equilíbrio desses extremos fracassos da liderança. Harrison Vitorino e Saulo Morisco são duas pessoas que têm atitudes de liderança muito parecida. E uma coisa que eles têm em comum é: eles sempre conseguem ponderar e temperar com muita sabedoria a ideia de dar liberdade e dar ordens. Ambos são ponderados em mandar e ponderados em cobrar. Ambos são ponderados em oferecer estratégias e cobrar estratégias. Todos os dois, Harrison e Saulo, sempre me deixaram disponível para dar ideias e opiniões e acatavam essas ideias e opiniões, ponderavam e decidiam se iam segui-las ou não. Todos os dois determinavam metas e objetivos para serem cumpridos. E esses metas e objetivos para serem cumpridos vinham com confiança para quem eles determinavam que iam cumprir esses objetivos.
Por exemplo, se um deles dissesse que eu tinha que fazer tal coisa até tal dia, eles simplesmente confiavam que eu iria fazer tal coisa até tal dia. Isso é uma liderança equilibrada, é uma liderança onde você exerce o controle, onde você está não só tratando o seu funcionário, respeitando a opinião dele, mas você também está deixando claro que as coisas precisam ser feitas e que existe um jeito para fazê-las. Todos os dois tinham qualidades parecidas que você precisa ter para estar nesse ideal de liderança. Os dois tinham um superior. Cada um deles lidava com o superior de uma forma. Mas uma coisa muito parecida é que nessas duas empresas, os dois superiores eram temidos por outras lideranças. E o Saulo tinha uma maneira muito particular de liderar com esse superior. Porque o Saulo era o tipo de pessoa que ele botava na cabeça que algo deveria ser concluído de tal jeito, e quando ele ia até a sala desse superior pegar a aprovação dele, ele não ia lá pedir opinião, ele ia lá apenas dizer que ele precisava da comprovação e da aprovação dele para que aquilo fosse feito. Então, antes mesmo de sair para a sala do superior para pegar a aprovação, o Saulo já tinha determinado com a equipe como as coisas funcionariam, e sempre que Saulo Morisco dizia que alguma coisa ia acontecer de algum jeito, ele cumpria essa palavra. E aí está o poder da liderança dele. E aí está o respeito que esse superior tinha por ele. Idêntico ao Harrison. Quando o Harrison dizia alguma coisa na sala que ia acontecer de tal jeito, ou que ia fazer alguma coisa, até por mim, quando ele dizia que ia fazer alguma coisa por mim, ele não duvidava, ele não botava possibilidades de acontecer coisa diferente daquilo. Ele simplesmente criava um plano, sabia como aquele plano ia ser executado e levava aquele plano para aprovação. Esses dois caras têm a ideia de respeitarem a própria posição. Eles respeitam a própria palavra. Se você é um líder e você diz que vai fazer alguma coisa e não faz, você só acha que você é um líder. Você não é nada além de um mísero chefe que está num cargo por qualquer motivo, mas que não é a sua capacidade de liderança. Então, a partir de hoje, se você disser que vai fazer alguma coisa, faça chuva, faça sol, chova canivete, você irá fazer o que você disse que ia fazer. Seja por uma pessoa, um terceiro, seja por uma empresa contratada, ou seja por um funcionário. Honre a sua palavra, assim como você honra o seu cargo. Se você não mantém esse poder nas suas mãos, você não tem poder nenhum em liderar a sua equipe. Outra ideia de liderança é a ideia de controle remoto. Antigamente, quando os televisores ainda não tinham controle, você precisava ir até a TV, se aproximar perto o suficiente e dar o comando que você queria dar para que acontecesse a função que você tinha escolhido para acontecer. Seja aumentar o volume, seja trocar de canal, tanto faz. Você precisava se levantar e ir até lá. Quando o controle remoto foi criado, você ganhou a facilidade de fazer isso à distância. Na organização de comando, todo líder tem abaixo de si sublíderes que lideram partes da equipe. E o ideal dessa organização de controle de comando, dessa corrente, é que você consiga à distância controlar as outras partes. E como você faz isso? Você faz isso com perspicácia e sutileza. Você faz isso ponderando entre ordens e recebimento de informações. Bem, se você dá uma ordem ineficaz, é óbvio que toda corrente de comando vai seguir ineficazmente esse comando. Seu objetivo primeiro é dar ordens claras, objetivos definidos e com certeza muita clareza na sua comunicação, para que o seu sublíder, que vai liderar todas as outras ramificações da sua equipe, consiga passar a ordem com a mesma clareza, inspiração e determinação que você passou. Você tem que tocar a alma das pessoas de leve. E ao chegar a esse nível de organização, de corrente de comando, de conseguir passar do início ao fim, a cada pessoa que você delegar autoridade, uma ordem clara, você vai perceber que o último funcionário mais distante de você nessa corrente que seja, vai conseguir ver que está seguindo uma ordem da sua liderança. Então, por mais que você não fale com todos os seus funcionários e exista um funcionário muito abaixo de você hierarquicamente que você não viu, ele vai saber que está fazendo algo porque você tem ciência que ele está fazendo e você está no comando. Esteja no controle da sua liderança. Fuja da ideia de dividir comando.
Se tem uma coisa que eu aprendi, é que os maiores fracassos da guerra e os maiores fracassos empresariais que existem é de autoridade dividida. Se alguém te chamar para alguma coisa onde você vai ter meia autoridade, não faça. Prefira um cargo inferior, mas não divida o cargo onde você vai ter meia autoridade. Pois a chance de você ter meia autoridade e isso funcionar complacentemente de maneira correta são mínimas. Toda vez que o pensamento de grupo toma o pensamento de liderança, dá merda. Vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas do Brasil fez uma escolha política que está refletindo em todas as pessoas do Brasil. Porque a maioria das pessoas do Brasil tem um pensamento de senso comum. E o senso comum não é o senso que dá certo. Espero que eu tenha sido claro o suficiente com você. Então, esqueça dividir os poderes. Poderes divididos é receita de fracasso. Napoleão Bonaparte falava: é melhor um general mau do que dois bons generais. Ele preferia ter um general que não fosse tão bom naquilo do que ele fazia do que ter dois generais ótimos, dando ordens diferentes para cada flanco da sua equipe. Então, por mais que existam pessoas superiores de você, pessoas abaixo de você e até pessoas paralelas de você, quando a sua ordem for dada, a sua ordem tem que ser poder absoluto nas pessoas que estão abaixo de você. Quando a sua voz for ouvida dizendo que você fará alguma coisa, então você cumprirá aquilo que você disse que fará. Primeiramente, se você disser para um subordinado, para um liderado, que vai fazer alguma coisa por ele, faça. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, e talvez você não tenha percebido, são os seus liderados que estão na frente dessa guerra. E você precisa deles, para que eles façam aquilo que você ordenou. E seja lá o que for, seja num terceiro, numa empresa que você contratou, ou de um trabalho que você contratou para prestarem para você, tanto faz. Quando prometer alguma coisa, quando se comprometer alguma coisa, faça. Porque as chances de você precisar dessa coisa de novo são enormes. E a possibilidade de alguém aceitar uma pessoa que quebrou a palavra com ela antes é quase nula. Então, esteja ciente de que você precisa ponderar a sua autoridade e a sua humanidade. Você precisa ponderar as suas ordens e a sua capacidade de ouvir e dar privilégios aos seus liderados. Esteja no meio disso. Deixe claro que quando você diz que algo tem que ser feito, esse algo tem que ser feito. Mas também deixe claro que você está disposto a ouvir e disposto a fazer o bem para aquelas pessoas que são seus liderados. Tenha uma cadeia de comando, onde todas as pessoas abaixo de você sabem onde esse comando começa e onde esse comando termina. Comande de longe. Fique à distância, como se estivesse usando um controle remoto, mas não tire esse controle remoto das suas mãos. Você não precisa estar em cada pedaço da sua empresa ou em cada pedaço do seu exército para controlar o que está acontecendo. Você só precisa ser claro e ter uma corrente de comando muito bem definida. Aqui eu também queria agradecer publicamente ao Saulo e ao Harrison, porque não só fizeram parte desse vídeo como exemplos de líderes, mas também me ensinaram e me proporcionaram muita coisa quando eu fui liderado deles. Obrigado. Tenho certeza que por mais que eu tenha lido muito, por mais que eu tenha estudado muito, por mais que eu esteja em constante desenvolvimento, pessoas como vocês fizeram toda a diferença para eu ser a pessoa que eu sou. E você, que continua nos assistindo, espero que você também tenha líderes onde você possa se espelhar. Espero que você tenha líderes que você olhe e veja: esse líder não tem nada para eu aprender, então eu serei completamente diferente. E olhe para líderes que você diga: esse líder é algo que eu tenho para aprender, então eu vou pegar isso e vou administrar para que eu tenha essa habilidade. E quando estiver na posição de liderar, seja autoridade, esteja no comando, esteja no controle, não divida sua autoridade, cumpra as suas palavras, esteja no meio, no equilíbrio entre ser um ditador e ser um frouxo. Eu encontro você no topo e nos próximos vídeos. Até logo.